Eu assisti o filme do Lars von Trier, Melancolia, em 2021, pela primeira vez, quando minha depressão estava começando a tomar forma. Eu já estava depressivo desde 2020. E na época parecia não estar tão intenso. Eu não sei se não estava intenso ou se estava intenso e eu não conseguia perceber e não conseguia identificar o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo. Mas não tirei muita coisa do filme, assim. Eu achei uma história legal, assim, do fim do mundo, não sei o que. E, os personagens agem diferente. E, enfim, umas situações meio estranhas que não acontecem no dia a dia. Eu fiquei, legal. Isso aqui aí. Passei por todo o episódio da minha depressão. Tipo, minha depressão foi piorando, piorando em 2021, até que chegou o segundo semestre de 2022, que tive que trancar a faculdade, ir pra casa dos meus pais, ficar em reclusão lá por 6 meses, tomando muito remédio, fazendo muita terapia, pensando muito, muito, muito sobre suicídio, tentando algumas vezes. E até que eu consegui, tipo, me recuperar um pouquinho. E aí ao longo de 2023 fui voltando aos poucos à minha vida, sozinho, tendo, voltando a ter minha independência, voltando a criar laços com pessoas, reconstruindo tudo que foi destruído, assim, fisicamente, mentalmente, enfim. E agora, no começo de 2024, decidi reassistir esse filme e bateu muito diferente pra mim. E por isso que eu quero muito gravar isso, que minha análise do filme que eu interpretei, porque bateu muito diferente pra mim. Então eu queria falar um pouco sobre isso, que dessa vez desde o começo, assim, desde a primeira cena eu me conectei muito com a personagem principal, que é a Justine. Tava todas as ações dela, todos os sentimentos, todos os piscares, todas as interações, o jeito que ela falava, as palavras, não intencionalmente, parecia que eu sabia exatamente o que estava passando pela cabeça dela, o sentimento, e eu me sentia pesado junto com ela. Então no começo do filme, que é a primeira parte, né, que mostra o casamento, toda vez que mostrava ela sentada no casamento e mostrava o casamento acontecendo, tipo, podia nem estar filmando ela, mas eu tava tão conectado com ela ali, tipo, que eu sentia o cansaço daquele evento e a burocracia de todo mundo à minha volta, criando expectativas em volta de mim e querendo que as coisas fossem de um certo jeito, e eu só não querendo estar ali, estando ali só porque eu tenho que estar, porque aquilo é um processo, enfim. E eu querendo fugir daquilo constantemente, que é o que a Justine fazia. E quando ela fugia, tipo, ia pro banheiro ou ia pro estábulo, me sentia aliviado, eu conseguia respirar, sentia que era ali que eu queria estar, assim, e me sentia confortado. Ou quando eu colocava a criança pra dormir e ela dormia, eu sentia como era difícil voltar pra lá e colocar uma cara feliz. E até que chegou um ponto que, tipo, ela não aguentava mais e, enfim, me conectei muito com ela, assim, e chorei às vezes, tipo, assim que ela chega no casamento, a irmã dela fala pra ela, tipo, às vezes eu te odeio muito. E, sabe, já tá sendo muito difícil pra mim estar aqui, e ter toda essa negatividade das pessoas que, poucas pessoas assim que eu, tipo, deposito minha confiança, que é muito difícil pra mim depois me abrir para essas pessoas e pra elas conseguirem entrar e receber isso delas, como dói, e essa dor só fica lá e, tipo, nem dá vontade de chorar porque eu já tô acostumado com aquilo. É horrível. Então, tipo, e o marido dela que não entende o que tá acontecendo com ela, e parece que só a irmã realmente entende, mas a irmã tá cansada, com razão, assim. Uh, e a irmã tem um amor puro pela, pela Justine, que dá pra ver que ela continua
cuidando dela e, tipo, mesmo estando cansada e se frustrando e gritando com a Justine. Ela continua, enquanto as pessoas em volta da Justine só continuam jogando pedrada nela. E não é que nem tentam entender ela, assim, só, tipo, odeiam ela e continuam jogando negatividade. E a Justine só fica morrendo e morrendo cada vez mais, assim. Cada... Quanto mais ela vive, mais ela morre por dentro. E é muito triste isso, assim, o marido deixar ela e todo mundo colocando expectativas nela, jogando os problemas deles na Justine, e a Justine não conseguindo dar conta nem dos dela, sabe? Nem, obviamente, nem tenta se esforçar para dar conta do problema dos outros, da insegurança dos outros, e os outros continuam falhando, sendo totalmente egocêntricos, sem nada de compaixão, generosidade com a Justine. E é muito triste isso. E no final da primeira parte, quando ela termina sozinha no casamento, ela continua neutra, sabe? Porque ela não espera mais nada, assim, não espera mais ajuda, não espera que as coisas mudem. Não. E é muito triste isso. E quando a gente entra na segunda parte, eu interpretei muitas coisas da segunda parte do fim do mundo, por exemplo. Eu percebi analogias, eu percebi, tipo, uma coisa direta, então do mundo acabando. A primeira coisa que eu interpretei foi, tipo, que é sobre a Claire, né? A segunda parte. Mas a primeira coisa que eu percebi foi, tipo, olha só, como agora que terminou o mundo, né? Que vai terminar o mundo, olha como, tipo, essa galera aqui que é depressiva, mesmo estando depressivo, olha como eles entendem o sofrimento, como eles entendem o que é sofrer, como eles entendem o que é estar lá, sabe? Nesse lugar de desespero. Só saber que não tem saída e ficar com aquilo. Só não querer mais escapar daquilo, só estar. Então, tipo, olha como esse sentimento às vezes ajuda, sabe? Então, por exemplo, tipo, a Justine colocava a criança pra dormir e eu sentia que ela não tava fazendo isso pra escapar do casamento. Ela realmente queria estar ali com a criança. Ela não tava se preocupando com a coisa maior, com o negócio dos outros, que os outros iam achar dela, do que ela queria estar fazendo. E a depressão dela só vinha dos outros impondo coisa pra ela, que tipo, ela não queria tá fazendo, mas ela tinha que fazer porque é assim que, enfim, se quisesse casar, enfim, sabe? E é uma pressão externa, que o marido quer se casar, não sei o que, enfim. Então, olha como ela, tipo, mesmo tão depressiva, a compaixão que ela tem com, com a Claire, tudo bem que ela é um pouco agressiva com a Claire, mas, tipo, olha como ela entende muito melhor isso, como ela consegue lidar muito melhor com esses sentimentos dentro dela mesma, tipo, numa situação que a Claire, por exemplo, que é uma pessoa saudável, entra em pânico e ela não consegue lidar com aquilo. E é muito chocante isso. E eu gosto muito do contraste, tipo, entre a parte 1 e a parte 2, entre a Justine e a Claire, que mostra como a Claire, tipo, e aí parte para a segunda interpretação que eu tive, que o planeta se chama melancolia, né? E eu gosto muito toda vez que, tipo, eles falavam do planeta, principalmente entre a Claire e o marido dela, né, o John. Ela falava, tipo, pai, a melancolia vai vir e vai passar, né? Tipo, não vai ficar aqui. E aí ele falava, sim, sim, eu prometo. Então, o medo que eles têm de entrar em contato, eles, no caso, as pessoas que não têm depressão, nunca tiveram, eles têm medo de entrar em contato com aquela melancolia, como parece que vai ficar, como dá um desespero quando o planeta chega, ela fica com falta de ar, como ela fica desesperada da melancolia, meu Deus do céu, será que é o fim? E a Justine já tá acostumada com a melancolia, sempre teve ali dentro dela. Então, tipo, e quando o planeta finalmente bate, melancolia finalmente toma conta da Terra para sempre, como a Claire entra em desespero de entrar naquilo pela primeira vez e mostra como, tipo, a Justine tá acostumada com aquilo. Então, que nem eu falei, parece que a segunda parte é a gente entrando na cabeça da Justine, entendendo o que tá passando na cabeça dela. Tipo, só que de uma forma simbólica. E é a gente vendo, tipo, parece que a segunda parte é a Claire, conforme a melancolia vai tomando conta, né? Tipo, cada vez mais do planeta e logo da Claire,
olha como a Claire vai entrando em pânico de entrar dentro da cabeça da Justine, e a Justine se sente em casa, né, de estar com aquela melancolia. E olha como é assustador aquele sentimento, pô, o mundo vai acabar. Tipo, é tão forte esse sentimento, e a Claire entra em pânico, ela não consegue lidar com aquilo. E aí, o que a Claire não percebe, né, o que ela não fala, mas o que eu percebi é tipo, olha só, isso aí que você tá sentindo agora é o que a Justine tá sentindo e se acostumou a sentir por muito tempo. É como se, tipo, a melancolia tivesse pra bater na terra todos os dias, mas não batesse. E ela tá nisso há muito, muito tempo. E é isso que a Justine tá sentindo. Isso é, tipo... Imagina se, tipo, a Claire, melancolia estivesse se aproximando pra bater e a Claire tivesse a posição da Justine na parte um, se casando, tendo que ficar feliz pra todo mundo. Como é que ela... Na Claire, do jeito pânico que ela tem, como é que ela vai conseguir fingir um sorriso, não sei o quê? Ela não ia pro banheiro querer chorar, não sei o quê. A Justine nem isso ela fazia, ela só aceit... já tinha aceitado. E a visão que eu tive do final do filme não foi uma visão triste, eu me senti muito mais triste na primeira parte. E eu não fiquei feliz na segunda parte, eu não me senti triste na segunda parte, não porque eu tava depressivo, fiquei quero o fim do mundo, mas porque, tipo, eu não tava vendo aquilo no sentido literal, porque eu vi a opinião do Slavoj Zizek sobre esse final, que ele falou, ele acha que é otimista, não por causa do niilismo, que tipo, aceitar que as coisas vão acabar e foda-se, ficar em paz com isso, mas tipo, aceitar que as coisas vão acabar e tipo, elas são boas aqui enquanto elas duram, mas não ficar em pânico no final. Ele achou otimista por causa disso. Eu não achei otimista por causa disso, mas por causa da simbologia, da melancolia, né, da tristeza se aproximando, que não precisa ser o caos que nem a Claire tava, sabe? Uh, a Justine com a calma que ela tinha com estar tão acostumada com aquela melancolia, olha como ela conseguiu dar um final muito mais nobre pro filho da Claire, que é o sobrinho dela, né? Como a Claire tem, assim que ela viu que o planeta tava voltando, tentou fugir com o filho, não sei o que, e isso não tava ajudando em nada o filho. E foi a Justine que, sabendo o que ia acontecer, que não tinha o que fazer, como acalmou o filho, como o sobrinho. Não falou, tipo, vai acabar o mundo, se fudeu aí. Tipo, não, ela conseguiu, tipo, cuidar dele, mesmo algo inevitável ainda acontecer. Então isso eu acho que é uma ótima analogia, tipo, sei lá, se um parente vai morrer, por exemplo, um parente está prestes a morrer, então sabe, assim, em vez de melancolia chegando, se fosse tipo, um parente está doente, tá chegando cada vez mais perto de morrer, tipo, olha a Justine como, tipo, tudo bem, é alguém que tem depressão, sofre muito, tá acostumado com isso, mas olha o toque que ela teve de entender, tipo, que tudo bem, não tem o que eu fazer, não tem como eu fugir dessa melancolia. Então eu vou ajudar as pessoas aqui a lidar com isso, já que eu tô sofrendo com isso há muito tempo. Eu pelo menos senti muito isso, essa compaixão saindo da Justine. E também o que eu achei interessante é essa conexão entre a Justine e o sobrinho dela, porque, como eu falei, da parte um parece que é todo mundo com expectativas. Então, o marido querendo transar, e o marido, tipo, na noite do sexo, e querendo fazer, os pais querendo fazer discurso, querendo cortar o bolo, querendo isso, projetos, projetos, projetos. A Justine só não conseguindo fazer aquilo. E ela só estava sofrendo porque as pessoas estavam colocando expectativas em cima do que ela tinha que ser, do que ela tinha que fazer, do que ela não podia ser. E é isso que causava depressão, porque se não tivesse a expectativa, ela não teria nada para não ter a expectativa. Então, na minha visão, pelo menos, não teria a depressão. Só que aí com uma criança, que a criança não tem, sabe, ainda formada essas expectativas do que ela tem que ser, do que ela não pode fazer. Olha como a Justine se conectava muito melhor e como ela se sentia em paz com a criança, sabe? Como ela se conectava muito bem. E eu achei muito lindo isso. E acho que é basicamente isso. E pra terminar, um comentário, que eu falei bastante sobre a Justine, né? Mas aí sobre a Claire, parece que eu joguei a Claire no lixo, assim, falando, tipo, ela é muito desesperada, ela tá vivendo errado. Não. Tipo, ela cuidou muito bem da Justine, o amor puro que ela tem pela Justine, de cuidar, querer ver a irmã bem, sabe? São muito boas as intenções.
Só que o que faltou na Justine, que fica muito claro na parte 2, o que faltou na Claire, na parte 2, que nem eu falei, ficou muito claro isso, é a falta de compreensão do que estava passando na cabeça da irmã dela. E isso eu não tô falando, tipo, faltou isso pra poder ajudar a Justine. Não, tipo, a Justine tava depressiva e, sabe? Mas, tipo, por ela, assim, pra, tipo, pra aliviar o sofrimento dela, porque ela tava o tempo todo parecendo que, então, por exemplo, ela fala, vou fazer meatloaf, se isso não tirar ela da cama, não sei o que tira. E ela se frustra e aquilo desgasta ela cada vez mais, e ela não. E ela só sente o desgaste daquilo, sabe? Ela não sente. Em nenhum momento ela sentiu a tristeza pela Justina. Ela nunca se conectou com a Justina naquele nível de tem, sofrer com ela assim, tipo. Se colocar naquela. Era ser uma coisa externa, tipo. Só as consequências do que a Justine fazia. Tipo, que a Justine continuava mal e a Justine não sei o que. Ela não entendia a Justine, não conseguia. Enfim. Então, tipo. E aí, por isso que eu acho que, tipo, faltou pra Claire isso. Porque aí, olha só como você não conseguir se conectar realmente, tipo, ouvir, prestar atenção no que tá passando na cabeça de uma pessoa depressiva. Olha o que acontece quando chega um pouquinho de melancolia. Então, por exemplo, o planeta melancolia antes de. É que aí tudo bem, né? Uma coisa simbólica do fim do mundo, mas enfim. Quando o planeta tava se aproximando, depois de se afastar. Ai meu Deus do céu, isso é melancolia batendo, não sei o que, pipi. Olha o medo que você tem na melancolia, não sei o que, tipo, a melancolia chegar e ficar, tipo, olha o desespero que você tem perante a tristeza, tipo, isso eu achei que ficou muito evidente, tipo, meio que quase que um explica o outro, assim, as duas partes, tipo, a Claire fica nesse desespero que ela não entende a Justine, mas ela não entende a Justine porque olha esse medo que ela tem de confrontar, essa melancolia, assim, tipo, essa tristeza de encarar ela, de ir lá e, tipo, realmente confrontar e quando parece inevitável, assim, que não dá pra fugir de mais nenhum jeito. Ela já tentou com um carrinho, já tentou com não sei o que. Quando não tem como fugir, olha o desespero que ela fica. Tipo, se ela tivesse entendido a Justina um pouco, talvez as coisas não teriam sido um pouco mais diferentes. Então é basicamente isso. Eu acho muito linda essa história. Assim, tipo, tanto pela da Justine e pela Claire. Uh, são dois lados da mesma moeda, assim. Acho que são dois extremos, assim, sabe? Não tô dizendo que uma tá mais certa que a outra, ou que uma tá saudável e a outra não tá. Mas eu acho que, tipo, sabe, são tipo lados que se um conseguisse aprender com o outro, talvez as coisas teriam sido diferentes. Talvez melancolia não tivesse destruído o planeta. Talvez melancolia tivesse só passado e ido embora. Mas por causa dessa incompreensão entre esses dois lados, o lado depressivo e o lado que tá tentando ajudar a pessoa depressiva, a melancolia acaba chegando para todos. E é isso.